Fala galera, e no Beira-Rio, para um público de 19.023 torcedores, o Internacional no último lance do jogo, a 49 minutos e 50 segundos do segundo tempo, com um gol de Moisés, venceu o América Mineiro por 1-0, um jogo sofrido, complicado, uma retranca impressionante do América Mineiro, do Wagner Mancini, e agora o Colorado está a 2 pontos do líder Palmeiras. O Inter se torna definitivamente um candidato ao título brasileiro. E na sequência, nós vamos aqui fazer uma análise de Inter 1, América Mineiro 0. E também tem informação neste conteúdo, pois conversei com Fabrício Souza, o empresário de Mikael, e o Colorado está no páreo. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. E você, torcedor colorado, que apostou no Inter e nesse final dramático, emocionante, certamente vai curtir a semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá legal? Bom, vamos lá. O Internacional teve, pela escalação do técnico Mano Menezes, mais ou menos o que a gente já projetava. Muitos desfalques na partida de hoje, como por exemplo, o Bustos, o René, o Alan Patrick e o Alemão. Todos aí, exceto o Alemão, com lesões musculares. O Bustos, o René e também o Alan Patrick. O Alemão estava gripado e por isso foi vetado pelo departamento médico. Mas ainda assim o Mano colocou o time, os jogadores aí que tinha aí à disposição. Mas dá para dizer que com 4 ausências aí de titulares, um time misto. Ainda assim, Colorado teve Daniel Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés, Gabriel, Edenilson, Depena, Tyson, Pedro Henrique e David. Primeiro tempo foi de um jogo que o Inter teve volume, teve intensidade, mas não conseguiu aí criar muitas chances de gol. Teve até uma mais clara com o David, que chutou muito fraco, e o goleiro do América Mineiro, o Matheus Cavicchioli, fez a defesa. E foi praticamente a tônica da primeira etapa. O Inter tentando, martelando, buscando criar oportunidades, mas parando no forte sistema defensivo armado pelo Wagner Mancini. Veio o segundo tempo e o panorama da partida permaneceu inalterado. O Inter, dentro aí das possibilidades, e hoje, sem dúvida alguma, sentiu a ausência do Bustos, sentiu especialmente a ausência do Alan Patrick e também do Alemão. Especialmente do Alan, porque nesses jogos aí, contra adversários muito fechados, você precisa de muita criatividade para romper aí o sistema defensivo. E hoje, sem dúvida alguma, o Alan Patrick fez falta. O Wanderson já é um desfalque de outras partidas. Esse também, sem dúvida, hoje é titular absoluto da equipe colorada. O Depena jogou bem, mas já esteve melhor em outras oportunidades. O técnico Mano Menezes, aí ele tentou algumas trocas aí, como por exemplo, botou o Wesley Moraes no lugar do David. O David não é centroavante, não é o camisa 9 de ofício, e mais uma vez aí acabou decepcionando, e colocou o Maurício no lugar do Tyson. Aliás, mais uma lesão muscular no Inter. Tyson saiu do campo cabisbaixo, e vamos ver aí qual é a gravidade desse problema. E por isso o Maurício entrou. E até entrou bem, dando uma boa movimentação, mas o Inter pecou no último lance. Na hora de botar pra dentro, sempre tinha ali um zagueiro do América tirando, ou o Matheus Cavicchioli salvando. E assim foi
o Mano Menezes tentando, fazendo muitas trocas aí, como por exemplo, além do Wesley Moraes no lugar do David, o Maurício no lugar do Tyson, também tentou o Caio Vidal no lugar do Pedro Henrique, o Pedro que não aguentava mais, foi mais uma vez muito bem esse atacante, que achado do Inter, o Pedro Henrique, e o Caio Vidal, bom, mais uma atuação muito ruim, cada vez que ele entra, ele se desescala cada vez mais. Bosquilha, novidade, entrou no lugar do Depena, não teve ali muita chance de mostrar serviço, e o Johnny no lugar do Heitor. Aliás, o Johnny, ele tem aí dois momentos que são, podemos dizer assim, do céu ao inferno. Ele tem um erro que numa recuada ele dá a bola de presente para o Carlos Alberto, que invade a área, e o Daniel sai nos pés muito bem, evitando ali o que seria o gol do América Mineiro. Ainda teve mais uma chance os mineiros de tentar abrir o placar, o Daniel fez outra grande defesa, e a 49 minutos do segundo tempo, o Johnny ele vai definitivamente para a consagração. Escanteio, o Matheus Cavicchioli soca a bola para frente da área, o Johnny ele chuta um tanto quanto equivocado, mas aí o Aloísio Boi Bandido ele dá condição. E o Moisés ele faz o gol no último lance da partida. E o Beira-Rio foi ao delírio, o Inter venceu 1-0 para o América Mineiro, depois todo um suspense, Moisés ajoelhando no gramado para que o gol fosse validado, e aí, depois do Flávio Rodrigues de Souza, ele confirmar o gol em um primeiro momento, o VAR, através do Rodrigo Guarizo do Amaral, acabou aí validando, o Inter venceu. E além desta vitória, o mais importante é o seguinte, meus amigos, o Inter é hoje um candidato ao título brasileiro, porque com a vitória foi a 28 pontos, na terceira posição. O Palmeiras é o primeiro com 30, segundo Corinthians com 29, quarto Atlético Mineiro também 28, ao lado do Internacional, mas o Inter ganha nos critérios. Fluminense quinto, 27, Atlético Paranaense sexto, 27. Ou seja, o Inter agora na próxima rodada, na Arena da Baixada em Curitiba, terá um confronto direto contra o Atlético Paranaense. E será assim até o fechamento do turno e abertura do retorno. Por quê? Porque o Inter agora vai ter, já disse, o Atlético Paranaense, depois o São Paulo no Beira-Rio, o Palmeiras, grande jogo lá no Allianz Parque em São Paulo, e depois terá o Atlético Mineiro em casa. Então, são jogos aí que o Inter terá contra adversários diretos, e aí a gente vai ver realmente onde pode chegar esta equipe dentro do Campeonato Brasileiro. Os adversários, o Palmeiras, ele joga na próxima segunda-feira contra o Cuiabá no Allianz Parque. Teoricamente é bem difícil aí do Palmeiras perder pontos para um adversário dessa magnitude. O Atlético Mineiro joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Teremos São Paulo e Fluminense no Morumbi. Esse é um jogo que vale a torcida colorada ficar de olho, especialmente torcer aí por um empate. O Corinthians vai jogar em Fortaleza no sábado contra o Ceará. E tem aí Atlético Paranaense e Inter, um jogaço lá em Curitiba. O Inter do Mano Menezes contra o Atlético do Filipão. Moisés, o herói da noite, acabou aí tendo a sua boa atuação premiada, e não é de hoje que o Moisés vem jogando bem. Ele, com o Mano Menezes, ele está crescendo de produção. Eu votei nele como o melhor em campo na jornada da Guaíba, na classificação contra o Colo-Colo, então o Moisés merece esse gol aí e hoje sai como o herói da noite. Para fechar esse conteúdo, uma informação. Conversei agora com o empresário de Mikael, ex-centroavante do Sport, atualmente na Salernitana da Itália. Uma ligação por WhatsApp com o Fabrício Souza. E ele me confirmou que o Inter fez uma sondagem pelo jogador, teve aí uma conversa inicial, não quis me confirmar se o Inter fez proposta, até deu uma desconversada ali,
E até trago a notícia do Vene Casagrande. O Vene trouxe que o Inter já formalizou uma oferta, assim como o América Mineiro. Mas nessa conversa que eu tive com o Fabrício, ele me disse sim, que o Inter fez sondagem, buscou informações. E o fato é que o Inter vasculha o mercado atrás de um camisa 9, a grande prioridade do presidente Alessandro Barcelos. Hoje, especialmente no primeiro tempo, se tivesse um 9 mais efetivo, certamente o Inter não sofreria tanto como sofreu e foi conseguir a vitória no último lance da partida. Assim, eu vi Inter 1, América Mineiro 0 no Beira-Rio. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana. Esse conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.